paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José e o objetivo deste canal é levar uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu agradeço você por ter clicado neste vídeo e peço que fique até o final. Peço que você deixe o seu like para que a plataforma compreenda que este é um conteúdo bom e que pode indicar para outras pessoas. E você também pode estar fazendo isso, compartilhando com seus amigos, com seus familiares. E que todas as manhãs nós temos aqui a oração da manhã falando com Deus. Por isso, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação para que você seja notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo. A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo José e como o nosso objetivo é levar sempre a mensagem do Senhor Deus para o seu coração. E eu estou me detendo aqui neste primeiro capítulo de João porque tem muitas coisas maravilhosas, muitas revelações ao qual nós precisamos nos deter, nos aperceber, porque João aqui, apesar de ser um evangelho, ele vem trazendo para nós a humanidade de Cristo, ele vem trazendo para nós aquilo que o Senhor Deus preparou para mim, para você, para a sua nação, né, a nação de Israel, para os gentios que somos nós. Nós aqui entendemos que todas as pessoas que se aproximam de Deus, que confessam Jesus como Senhor e Salvador, recebem um poder, né, de se tornar filho de Deus. Então aqui já nos mostra que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Então esse primeiro capítulo aqui de João, e depois nós vamos ver os outros que vêm falando sobre a revelação da graça salvadora de Cristo, é maravilhoso, porque João ele vem trazendo aqui que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora veja só, o versículo 5 traz outra coisa maravilhosa. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esta palavra aqui, esta parte aqui, a luz não prevaleceram, ela pode trazer alguns significados importantes, porque quando nós vamos ampliando o conhecimento da palavra, ampliando, né, a expressão, porque a Bíblia ela foi escrita na sua linguagem original, porém houve uma transliteração, houve uma tradução, e os autores que fizeram essa tradução, eles não foram inspirados, mas eles tentaram de uma maneira assim, bem firme, bem fiel aos originais, trazer para o meu entendimento, para o seu entendimento, aquilo que o Senhor Deus quer fazer, porque a Bíblia na sua escrita original, ela foi inspirada totalmente pelo Espírito Santo de Deus. Só que os tradutores, as pessoas que fizeram a tradução da Bíblia, elas não tiveram essa inspiração. Por quê? Porque a inspiração foi no momento da escritura, no momento de escrever. Mas isso não tira a veracidade da Bíblia. Por quê? Porque aqui ela é algo que foi, senão ela não teria resistido. É o livro mais perseguido, mais lido, mais debatido, mais questionado, e sempre tem o seu papel verídico, real, verdadeiro, afirmado. Então nós podemos confiar nessa palavra. Eu confio nessa palavra porque ela tem sido reveladora para mim. Então a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, essa palavra, né, ela diz que de forma essencial que a luz sempre
vai sobressair sobre as trevas jamais, porque quando a luz chega, meu querido, você pode chegar num quarto escuro, ou você chega com a lanterna, ou você liga uma lâmpada, ou acende uma vela, ou até mesmo um palito de fósforo, você vê que faz a diferença, né? Quando você chega, você riscou apenas um palito de fósforo, aquilo ali já faz uma grande diferença. E quando você acende um luzeiro, quando você acende uma lanterna, aí é que a diferença ela é extremamente. Então, olha só o que fala aqui o versículo: a luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la, ou seja, as trevas não conseguem apagar. Então, a palavra ela pode ser passível de 3 interpretações. Primeiro, essa palavra ela pode significar agarrar, apoderar-se, de conquistar. Então, as trevas não podem agarrar, não podem apoderar-se da luz, não pode conquistar a luz. Sendo assim, poderia significar que as trevas não conquistariam a luz. Por quê? Porque quando a luz chega, meu querido, a luz ela consegue, sabe, iluminar. Ou seja, as trevas têm que desaparecer. A segunda forma de que se pode interpretar é perceber, atingir, apoderar-se com a mente, aprender-se com o esforço mental ou moral. Com esse significado, o versículo poderia receber a seguinte tradução: as trevas não são receptivas e não a compreender, ou seja, as trevas elas não conseguem, sabe? Por quê? Porque a luz, a palavra ela é dita para nós como luz, porque quando a luz ela traz o entendimento, ela traz o esclarecimento, ela desvenda, né, o que está oculto. Então a luz ela é poderosa. Em terceiro lugar, poderia mesmo falar que nem nós lemos: apagar, reprimir, né, abafar a luz. Então as trevas nunca serão capazes de eliminá-la. Essencialmente a luz e as trevas elas são antagônicas, né? Elas são a luz, as trevas jamais vão sobressair a luz. As trevas jamais vão sobressair a luz. Por quê? Porque a luz ela chegou e glória a Deus por isso. Então Jesus é a luz do mundo, é a luz que nos ilumina, é a luz que nos dá o conhecimento da verdade da palavra. Então a nossa alegria é que saber que a luz não é só maior do que a escuridão, mas que também sempre sobreviverá às trevas. Olha, a luz sempre vai sobreviver às trevas. E se você vive buscando a palavra de Deus, buscando estar, o que é que vai acontecer? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele diz que nós devemos buscar a transformação da nossa mente, não nos conformar com o que está por aí, com as coisas deste mundo, mas buscar essa transformação. Como é que eu vou transformar a minha mente? Como é que eu vou fazer a minha mente se tornar diferente? É algo complexo, pode parecer difícil, mas de uma maneira bem simples eu vou tentar aqui explicar para você. Por exemplo, nós temos a construção de um prédio, de um edifício, de uma casa, seja lá o que for, qualquer coisa. Então, aquilo ali significa todos os conhecimentos da nossa vida. Por exemplo, nós nascemos e aprendemos a falar papai e mamãe, aprendemos a andar, aprendemos a ter a nossa convivência com os nossos familiares, com as pessoas. Depois nós aprendemos a ler, a escrever, aprendemos uma profissão, um ofício, um trabalho. E nisso tudo aí, quando nós vamos crescendo, vai acontecendo a questão cultural, a questão dos usos, dos costumes, sabe? E dependendo da região que nós moramos, dependendo do local que nós nascemos, dependendo de uma série de coisas, nós vamos construindo dentro da nossa mente costumes, manias, ensinamentos, convicções, sabe? E vamos
o caráter da gente também vai sendo construído, né? A nossa maneira de ser, de agir vai sendo construída. Então, isso aí é a formação mental, a formação cultural de todo ser humano, dependendo de onde ele esteja, onde ele está. Quando esta pessoa se depara com o Evangelho, se depara com a palavra de Cristo, o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma seguinte coisa que chama, na construção civil, chama-se demolição. Ou seja, está ali aquele prédio, aquilo ali construído, então tem que se haver uma demolição de tudo aquilo ali, tem que haver uma limpeza de toda aquela área ali, tirar todo aquele entulho, tirar tudo aquilo que não vai servir para a construção, e aí vai se fazer a fundação, vai se fazer a base para se construir o que quer que seja que vão construir naquele local. Da mesma forma, assim, é o que nós precisamos fazer com tudo o que nós aprendemos e conhecemos. O apóstolo Paulo também ele declara que nós devemos conhecer todas as coisas e reter apenas o que é bom. Beleza. Então, quando eu vou para diante de Deus, eu tenho que fazer esta demolição na minha vida. Porque a própria palavra diz que eis que faço coisas novas. O apóstolo também ele declara em sua carta que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí é que nós temos que compreender. Se a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela, ou seja, as trevas não conseguem apagar a luz, é isso que acontece. Quando eu destruo o meu costume cultural, todas as minhas convicções, né? Quando olho para o meu caráter, que ele precisa também ser trabalhado, então eu tenho que estar destruindo tudo aquilo que eu construí na minha vida toda, destruir mesmo, abandonar mesmo, mudar mesmo. Por quê? Porque se eu estou em Cristo e eu sou nova criatura, eu tenho que começar a fazer tudo novo e de novo. Por quê? Porque essa é a verdade. Aqui, as trevas aqui é comparada a todas essas coisas do passado que a gente vivia, que a gente fazia. E a mudança, ela tem que começar de dentro de mim. E ela vai começando dentro de mim para fora de mim. Existe uma canção que está sendo muito cantada, muito divulgada, que os cantores ficam ali falando de dentro para fora e tal. Então é assim que Deus quer fazer essa transformação, é de dentro de mim para fora. Jesus, você lê lá no apóstolo João, quando ele fala, que depois nós vamos ver com a mulher de Samaria, aquela mulher que está lá no poço, né, a mulher samaritana, e ele fala assim, olha, se você soubesse quem eu sou, você pediria água, e eu te daria água, e esta água que eu te daria ia gerar em você uma fonte. Então, quando nós estamos na luz, essa luz ela vai gerar em nós, né, vai acender em nós, vai tirar de nós todas as trevas. Por quê? Porque a luz ela vai começar a atingir a minha mente, né? Ela entra no meu coração e atinge a minha mente, vai clareando, vai dispersando toda a treva. Meu querido, nós precisamos compreender que Jesus é a vida, Jesus é a luz. Olha só, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso aqui está em João capítulo 1, os primeiros versículos desse capítulo. Então, meu querido, nós precisamos fazer essa transformação de vida. Eu preciso fazer essa transformação de vida. Você precisa, todos que se aproximam de Deus, é necessário, é importante que haja uma conversão, que haja uma mudança, que haja um transformar. Por isso que eu falei da questão da demolição, dos conceitos, daquilo que você, que eu, que nós aprendemos toda a nossa vida, até o dia que nós conhecemos o Evangelho, que nos foi apresentado esta palavra. Veja bem que no versículo 12 fala assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, esse novo nascimento, ele tem que vir da parte de Deus para minha vida. Essa luz, essa iluminação, esse esclarecimento, essa transformação, ela tem que partir do trono de Deus. É como Jesus Cristo fala: se você bebe da minha água, dentro de você, do seu ventre, vai brotar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E isso vem de onde? É de Deus. Isso vem de Deus. Deus é que promove isso no nosso coração. Mas onde é que isso acontece? É quando eu me converto. O próprio João, ao escrever as epístolas, na primeira epístola, ele fala assim, 1 João, capítulo 1, versículo 5, fala assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E aí ele continua dizendo que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja só que não é só de metade da injustiça, é de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Nós vemos aqui que João, ele é bem claro na sua palavra ao falar do nosso Senhor. Ele fala da luz, ele fala do perdão e ele fala de todas as coisas foram criadas por eles. Todas as coisas. Então Deus, Jesus, ele tem um controle absolutamente de tudo. Ele tem um controle absolutamente de todas as coisas, porque nele não há trevas. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não existe mentira, não existe engano, não existe nada, absolutamente nada que possa dizer que há trevas no Senhor Deus. Pelo contrário, o nosso Deus, ele é soberano, ele é tremendo, ele é poderoso. Ele nos mostra a verdade. É tanto que ele não esconde nada de nós, ele diz tudo. Ele diz: meu filho, o caminho da bênção é esse. Se você andar por esse caminho, eu vou te abençoar. Se você andar por este caminho, você vai ser amaldiçoado, não por mim, mas pela sua escolha. Porque Deus, ele não amaldiçoa as pessoas, ele amaldiçoa assim, de dizer assim: se você não me obedecer, você vai andar segundo a sua escolha, a sua palavra. A maldição é esta, é quando você rejeita a palavra de Deus e vive segundo aquilo que você quer viver. E as consequências daquilo que você escolheu, isso é considerado maldição. As escolhas, a consequência é considerado. Por quê? Porque maldição, meu querido, é separação de Deus. Maldição, castigo, essas coisas, tudo isso aí significa separação de Deus. O homem que vive separado de Deus, ele é tido como ímpio, como maldito, como perverso. Por quê? Porque vive nas trevas, vive mentindo, vive na escuridão, vive na ilusão. E isso é uma grande verdade. Pode chorar, pode espernear, mas a verdade é essa. Por quê? É a palavra de Deus que se completa, que se confirma, que se auto-justifica. A palavra de Deus é luz, não há trevas. Por que os homens são corruptos? Porque muitos deles andam fora da presença de Deus. Você sabe por quê, meu querido? Uma grande verdade deve ser dita para mim e para você. Quem foi que criou o mundo? Quem foi que fez todas as coisas? Quem testemunhou isso? Quem escolheu um povo que essa geração, essa nação, ela tem permanecido desde a promessa que ele fez a um homem chamado Abraão. Até os dias de hoje, nós estamos em 2023. Então, para analisar essas coisas. Olha o que tem acontecido ao redor, porque se esse povo, essa nação, até hoje, tem testemunhado
Será que, entendeu? Nós temos que buscar a palavra, o conhecimento da palavra para a gente saber para onde é que nós estamos indo. Eu não sou judeu, eu sou paraibano, nasci em Cajazeiras, na Paraíba, sabe? E a minha família veio de lá também, mas eu acredito que se a palavra de Deus, ela veio e disse assim: todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu o poder de ser feito filho de Deus. Por que eu não vou acreditar numa mensagem dessa? Por que eu não vou receber isso? Do próprio Deus, criador de todas as coisas. Meu querido, Jesus está voltando, o avivamento já chegou para o mundo todo. Você pode observar que coisas estão acontecendo, o mover de Deus está tremendo em todos os lugares. Aqui na nossa nação foi lançado promessas e essa promessa já foi reivindicada. Essa promessa já foi reivindicada por homens que estão na presença de Deus. O mover de Deus está acontecendo e você está sendo alertado, sabe, através da minha vida, através de outras vidas, que quem não estiver na presença de Deus, meu querido, minha querida, infelizmente, eu não tenho outra palavra a dizer, vai continuar nas trevas, vai continuar vivendo este mundo de engano, de pecado, de malícia, de maldade, porque as trevas, elas não vão prevalecer, tudo isso vai passar. Jesus vai tirar a sua noiva, Jesus vai levar o seu povo, a sua nação. Deus, ele vai cumprir tudo aquilo que ele já predeterminou. Todas as coisas têm acontecido segundo a vontade de Deus. Deus está no controle de tudo. Existe a vontade que Deus permite que as coisas aconteçam, e existe a vontade daqueles que se colocam na presença de Deus, e Deus abençoa, Deus protege, Deus guarda, Deus ampara, Deus perdoa, Deus cura, Deus tira do mal. Existe essa coisa. Por quê? Porque isso é verdade, e a palavra de Deus está se cumprindo. Irmão querido, irmã querida, você que me acompanha, você que assiste, você que está antenado na palavra de Deus, saiba, Jesus está voltando, o avivamento já chegou em nossa nação, já é hora de você, de eu, de cada um de nós, mergulhar cada vez mais na busca desse Deus maravilhoso, porque Ele tem chamado, a saber, aqueles que creem. Olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que gera um novo nascimento em mim e em você. Mas esse nascimento só vai ser gerado quando eu vou a Jesus e creio nele, e Ele derrama sobre mim a sua graça e a sua unção. Meu querido, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu espero que esta palavra, esta mensagem, apesar de ser uma mensagem dura, mas é aquilo que Deus quer falar para mim, é aquilo que Deus quer falar para você, é aquilo que Deus quer fazer, algo novo na nossa vida. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe e que a misericórdia de Deus nos alcance todos os dias. A minha oração é esta, Pai, em nome de Jesus. Derrama luz sobre o entendimento de cada um de nós, para que nós não vivamos mais em trevas, mas vivamos na Tua luz, e na Tua luz sejamos esclarecidos do Teu poder. Fica na paz e que Deus te abençoe.